1 de Samuel, capítulo 17, versículo 41. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, estamos na tua gloriosa, bendita, exaltada presença. O Senhor reina aqui, e a tua vontade é maior e melhor do que a nossa, e o teu domínio e poder são maiores do que tudo. Por isso nós nos submetemos ao Senhor e repreendemos do nosso meio todo espírito maligno de incredulidade, cegueira, distração, tudo que tenta roubar a palavra semeada como uma semente em cada coração. Está repreendido todo o mal. E declaramos, ó Pai, que todo pensamento e toda atenção estejam voltadas ao Senhor. Que os nossos olhos estejam fitos em Ti, Jesus, que é o Senhor, que está conosco, que está no meio de nós. Te damos toda a glória, que eu diminua, para que o Senhor, somente o Senhor, seja exaltado, Jesus. Fale conosco, fale profundamente no nosso coração, abra os olhos do nosso entendimento, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o capítulo 17 do primeiro livro de Samuel fala dessa história tão famosa da batalha de Davi contra Golias. Alguém aqui nunca ouviu falar da batalha entre Davi e Golias? Nunca ouviu essa expressão, Davi e Golias? Alguém nunca ouviu isso? Alguém não ouviu? É uma história das mais conhecidas, tanto de quem lê a Bíblia, de quem está na igreja, quanto também até no mundo secular. Essa expressão, Davi contra Golias, muitas vezes é usada em circunstâncias onde alguém mais fraco vence outro mais forte. Eu já ouvi, até em programas esportivos, usarem essa comparação
quando um time pequeno, um time sem jogadores importantes, um time sem muita expressão, vence um time poderoso, cheio de craques, de astros, vencedores caros e conhecidos. Então, quando aquele time pequeno vence aquele time muito favorito, eu já ouvi pessoas usando essa expressão, é o Davi vencendo Golias. Porque Golias era um gigante de quase 3 metros de altura, guerreiro, com uma armadura em todo o seu corpo. Só a armadura do Golias pesava 60 quilos. Uma lança comprida, uma ponta pesada, dardos nas costas, um escudeiro na sua frente para lhe proteger. E o Davi era um moço, um jovem que nunca tinha usado espada, nunca tinha usado uma armadura. E neste texto da Bíblia, a palavra de Deus fala sobre esta batalha de Davi contra Golias, e que eu quero que você entenda algumas verdades importantes. O que a Bíblia nos relata, primeiramente, é que o exército de Israel, na época do rei Saul, estava acampado na encosta de uma montanha, em um dos montes, e o exército dos filisteus, onde Golias era o herói daquele exército, era um gigante naquele exército, estava acampado em outra montanha, de frente daquela onde Israel estava acampado. E entre eles, entre aqueles dois exércitos, um num dos montes, o outro em outro monte, entre eles havia um vale, o vale de Elá. E a Bíblia diz aqui neste capítulo que todos os dias, aqueles dois exércitos de manhã se posicionavam para a batalha. Vamos ilustrar mais ou menos como era. Fiquem de pés, por favor, todo mundo onde está. Na galeria, aqui na nave do templo. Vocês aqui desse corredor para cá, vocês aqui deste lado, inclusive na galeria, vocês vão representar o exército de Israel. E aqui deste corredor para cá, todos vocês, também até na galeria, vão representar o exército filisteu. Então, todos os dias, aqueles exércitos se posicionavam, vai lá, se posiciona, esse exército aqui de frente para lá, e esse aqui que é o exército de Israel, olhando para cá, posição, eles se posicionavam, a Bíblia diz que eles marchavam, então bate o pé assim como se você fosse um guerreiro marchando, em posição de guerra, todas as manhãs eles faziam isso. Aí, o que acontecia, irmãos? Pode parar de marchar um pouquinho. E continua em posição de combate. Continua, um exército querendo enfrentar o outro. Mas todo dia, aqui no exército filisteu, um gigante chamado Golias se apresentava para afrontar o exército de Israel. Quem pode ser o Golias aqui para nós, filisteus? Quem? Irmão Miltinho? Aí é brincadeira. Vamos lá, alguém Golias aí, por favor. Tem alguém grandão? Vamos lá. Golias, apareça. Isaac, então vem cá, corre aí, Isaac. Aí todo dia, vamos rápido, irmãos, para a gente não perder tempo. Todos os dias, o Golias se apresentava para ele. 3 bancos na beiradinha, sobe lá correndo, Isaac. Dá um espacinho aí para ele. 3 metros de altura. Aí tá bom, sobe aí. Todo dia o Golias se apresentava e desafiava o exército de Israel. E dizia para eles: venha um de vocês guerrear comigo. Se eu vencer, vocês serão nossos servos. Se o seu guerreiro vencer, nós seremos seus servos. Todos os dias, Golias afrontava o exército de Israel. Vai lá, Isaac, dá uma afrontada assim, faz assim para eles, ó. Vem em mim. Irmãos, agora pode assentar um minutinho. Obrigado, Isaac. Fica pronto aqui, ó, fica aqui que você vai continuar, Golias. Não vai embora ainda não.
E não demora não, fica aqui bem no primeiro banco, Golias. Todo dia. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui. Aqui não tem exército de Israel, nem dos filisteus. Nós somos exército do Deus vivo. Quem é o exército do Deus vivo aqui na galeria, aqui desse lado, aqui desse? Dá um glória a Deus. Aleluia. Somos o exército de Cristo. Agora, irmãos, não foi um dia, nem uma semana, foram 40 dias de afronta. 40 dias. Os exércitos se colocavam em posição de combate e o Golias afrontava. E eu quero que você entenda uma realidade. Qual é o gigante que tem lhe afrontado ultimamente? Qual é o gigante que tem feito você recuar? Porque Golias afrontava Israel e Israel recuava. Amedrontado, assustado. Qual é o gigante que tem lhe causado medo e assombro? É o gigante da enfermidade que tem assombrado o seu coração? É a maldição que você viu destruindo seus pais, seus avós, e agora você vê essa mesma maldição atingindo o teu casamento, tua vida financeira, tua família? Qual é o gigante que tem lhe afrontado? É um vício que tem te dominado há 40 dias, ou há 4 anos, ou há 14 anos, ou há 40 anos. E esse vício é um gigante tão poderoso na tua vida, que você até pensa que nunca vai se libertar disso. Qual é o gigante que tem lhe afrontado? Qual é o gigante que tem lhe causado medo? E tem feito você se sentir como o exército de Israel se sentia, impotente diante daquele desafio? O que é que tem lhe causado medo? É o pecado que você tenta se libertar, mas não consegue? E quando estamos diante da mesa, da ceia do Senhor, e vamos tomar a ceia em memória de Jesus, você se sente culpado, porque os mesmos pecados de lá de trás, você tenta parar e não consegue parar. E se sente culpado e condenado mês após mês, porque não se liberta disso. Esses são gigantes que nos afrontam continuamente. Talvez essa afronta já fazem 40 dias, ou 4 anos, ou 14 anos, ou 20 anos, ou 40 anos na sua vida. 40 dias Golias afrontava Israel. 40 dias. No 40º dia, Golias apareceu para afrontar Israel. Fica aqui, aí o Golias afrontou da mesma forma. Só que no 40º dia, estava chegando um jovem, ruivo, bela aparência, trazendo alimentos para os seus irmãos que estavam no exército de Israel, um jovem chamado Davi. E ele ouviu aquelas afrontas, e ele disse: eu vou enfrentar esse gigante. Tem algum jovem aqui que pode nos ajudar? Quem vai ser o Davi? Vem cá então, Guilherme, muito bem. Aí apareceu um jovem, muito bom. Aí o Davi, ele se coloca aqui, e ele diz: eu vou enfrentar esse gigante. Sobe aqui Davi, sobe aqui Golias, para ficar melhor. O Davi, ele chegou ao rei Saul e disse assim: eu vou enfrentar o Golias. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Fiquem longe, porque o Davi e o Golias não pode estar perto ainda. Quem é esse incircunciso filisteu?
Aí ele chega no rei Saul e diz: eu vou enfrentar o Golias. E o Saul diz para ele: Davi, mas você é muito jovem, você não tem experiência, você é um menino ainda, como você vai enfrentar aquele gigante de 3 metros de altura? Não vai, Davi. E o Davi disse para ele: Deus me fortaleceu para matar um leão, um urso, que atacaram um rebanho, as ovelhas. Eu matei o leão, eu matei o urso, e agora, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou enfrentar esse gigante. Aí o rei Saul disse: então tá bom. Tentou colocar a armadura do rei em Davi, deu a ele a espada do rei. O Davi tentou andar com aquela armadura, todo desajeitado, disse: eu não consigo andar com isso, tira isso de mim. Aí o Davi tirou toda aquela armadura, e ele pegou 5 pedras no ribeiro, colocou no alforje de pastor que ele tinha, pegou uma atiradeira de pedra, que era algo para lançar pedras, não era um estilingue, mas era algo que ele atirava pedras com aquilo, e ele foi para enfrentar o Golias. Quando ele chegou perto, o Golias disse assim, Golias riu, zombou dele e disse assim: você pensa que eu sou um cão para vir contra mim com paus e pedras? Hoje mesmo eu vou entregar tua carne para as aves dos céus comerem, eu vou acabar com você. Como o inimigo afronta o povo de Deus. Quem tem sido o gigante que te amedronta e te afronta? A crise, a dívida, o medo. Mas aí o Davi, ele disse assim para ele: você vem contra mim com espadas, com lanças, com escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, desliga o celular, porque Jesus está aqui, Ele é mais importante que essa ligação, amém? Glória a Deus. Olha o que Davi diz no versículo 47, leia comigo, verso 47, todos os que estão aqui saberão, que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Deus está dizendo isso, que nessa noite, neste lugar, todos os que estão aqui, igreja, saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, porque esta batalha é do Senhor, e Ele entregará a vitória nas nossas mãos. Aleluia! Ele entregará a vitória nas suas mãos. Digam comigo: todos aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, mas a batalha é do Senhor, e Ele entregará a vitória em minhas mãos. Aleluia! Olha a fé, a coragem, a ousadia. Glória a Deus. Aí, irmãos, nessa fé, o Davi pegou uma pedra, preparou a atiradeira. Agora em câmera lenta, Davi, o Golias estava lá, tinha um escudeiro, estava com cara de bravo, de mal, querendo pegar o Davi. Câmera lenta para todo mundo ver. Prepara a pedra, Davi, e atira bem no meio da testa dele. A pedra vai, cravou na testa, ele caiu de boca no chão. A pedra enfincou na testa do Golias, e ele caiu. Pisa em cima do Golias, vem cá, fica aí, Golias, morto. Aí o Davi venceu, sem espada, sem lança, porque a vitória vem do Senhor. Aleluia! Obrigado, Davi. Obrigado, irmãos, Deus abençoe. Não é Golias, é exército do Deus vivo, é filho do Deus vivo. Brigadão, Deus abençoe. Aleluia! Davi venceu Golias, sem espada e sem lança, porque a vitória vem do Senhor. Agora eu quero chamar a sua atenção para esse texto, para lhe perguntar: quem é o Davi
que vence o gigante na nossa vida hoje? Muitas vezes nós queremos achar que nós vencemos os gigantes. Não entenda mal, é claro que existem coisas na tua vida que você precisa se posicionar, se levantar com coragem e vencer isso. Tem coisas na sua vida e na minha vida que nós devemos tomar uma posição, tomar vergonha e resolver. Agora, os gigantes, de fato, não somos nós quem vencemos. Jesus Cristo venceu por nós. O gigante da enfermidade, você não vence com a tua força. Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. Ele nos dá a vitória sobre a doença. O gigante da maldição, você não vence com a sua capacidade, com a sua espada, com a sua lança. Jesus Cristo venceu a maldição e está escrito que Cristo nos resgatou da maldição da lei e agora nós somos abençoados por Jesus Cristo. O gigante do pecado, eu e você não conseguimos vencer com a nossa capacidade ou justiça própria, mas Jesus Cristo nos libertou do pecado. Por isso está escrito que o pecado não terá domínio sobre vós. Quem é o Davi nessa história para vencer os gigantes que se levantam contra nós? É Jesus Cristo. Jesus venceu os gigantes. Quem é que nos dá vitória sobre um vício que dominou o corpo, que dominou a alma, que dominou a mente da pessoa por muitos anos? Quem é que vence esse gigante por nós? Quem é que já venceu esse gigante por nós? Jesus venceu este gigante chamado vício. E está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é que venceu o gigante do medo da morte? Hoje nós não temos medo da morte, porque Jesus nos libertou do medo da morte, porque Ele morreu e ressuscitou, e nele nós confiamos e sabemos que aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá, ainda que esteja morto, viverá e ressuscitará no último dia. Quem é que vence esses gigantes por nós? Levante a sua mão e diga: Jesus Cristo venceu os gigantes que me amedrontavam. Aleluia! O Davi, nesta história de vencer gigantes, não somos nós. É Jesus Cristo. Nós somos como o exército de Israel, muitas vezes acuado, muitas vezes assombrado pelas ameaças do gigante. Mas hoje eu te convido a olhar para Jesus e a crer naquilo que Jesus fez. E você vai encontrar na palavra de Deus a certeza de que Jesus já acertou uma pedrada na testa desse gigante. E ele já caiu com o rosto no chão. E o Senhor Deus nos dá a vitória em nome de Jesus. Veja como é Jesus quem nos dá a vitória. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 57. Leia comigo, 1 aos Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo: graças a Deus, que me dá a vitória, por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Jesus é o Davi que já derrubou esse gigante no teu caminho. Graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de Jesus. Primeira epístola de João, no capítulo 5. Primeira de João, capítulo 5, versículo 4. Versículo 4, isso mesmo. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Diga, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Veja o versículo 5 também. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem é que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Tem alguém aqui que crê em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo? Tem alguém aqui que crê que Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis? Ele já derrubou esse gigante que te amedrontava. Jesus venceu o pecado por nós. Jesus venceu a maldição por nós. Jesus venceu a doença por nós. Jesus venceu toda a obra do diabo por nós. Jesus, Ele nos dá a vitória. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus Cristo. Jesus disse em João 16, no mundo tereis aflições. No mundo os gigantes vão se levantar para atacar você. Mas, tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Levante a sua mão e diga, Jesus venceu o mundo. Jesus venceu os gigantes que me amedrontavam. Hoje eu posso avançar, porque Jesus Cristo me dá a vitória. É Jesus. Pare de pensar que você é o Davi que vai acertar uma pedrada no Golias e comece a olhar para Jesus, porque Ele é o filho de Davi, a raiz de Davi, o leão de Judá. Ele já destruiu toda a força do mal, toda a enfermidade, toda a maldição. Jesus já venceu por nós e através da fé nele, nós somos mais do que vencedores. É Jesus. Irmãos, tem um texto em Efésios, no capítulo 1, que é tremendo. Entenda isso, abra comigo Efésios capítulo 1, versículo 20. Olha o que a Bíblia fala sobre Jesus. Efésios 1, 20. Esse poder, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Diga comigo, em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Veja isso. O Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos, fez Ele se assentar à sua direita no céu, nas regiões celestiais. Versículo 21, muito acima, diga comigo, muito acima, faça assim comigo, muito acima, de todo poder e domínio, de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Muito acima de todo governo e autoridade, de todo principado e potestade, de todo nome que se possa nomear, de todo poder e domínio no céu ou na terra ou debaixo da terra, nesta era e na que há de vir, em todas as eras, séculos ou gerações, Jesus Cristo está acima de todo poder e domínio, está acima da doença e da maldição, Jesus está acima da enfermidade e da morte, Jesus está acima dos demônios e dos anjos, porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus está muito, muito acima de todas as coisas. Aleluia! Igreja, quem é o Davi que derrubou Golias na sua vida? É Jesus Cristo.
Agora olha o que ele faz por nós. Efésios capítulo 2, versículo 6. Isso é para você que crê. Abra o seu coração. Efésios 2, 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Alguns já estão entendendo. Olha o que nós lemos ali no capítulo 1. Deus o ressuscitou e o fez assentar nas regiões celestiais, muito acima de todo poder e de todo domínio e de todas as coisas. Agora aqui a Bíblia diz que Deus nos ressuscitou junto com Ele e também nos fez assentar nos lugares celestiais, onde Jesus está assentado em poder e glória. Ele fez isso comigo e com você. Aleluia! Quem já está entendendo, vai glorificando o Senhor. Ele nos ressuscitou junto com Cristo e nos fez assentar-se onde Jesus está, nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Muito acima. É por isso que o diabo está debaixo dos nossos pés, porque nós estamos com Jesus nas regiões celestiais. É por isso que a doença não vai te destruir, porque nós estamos com Jesus nas regiões celestiais, acima de todo o poder da enfermidade. É por isso que a maldição não vai te derrotar, porque você está ressuscitado com Cristo e assentado com Ele nas regiões celestiais, muito, muito acima de todo poder e domínio, de toda a afronta do gigante que tenta te ameaçar. Qual é a sua posição em Cristo? Estamos ressuscitados com Ele, assentados com Ele nas regiões celestiais. Jesus nos dá a vitória. É Jesus. Jesus venceu por nós. Jesus venceu, nós temos apenas que crer nele. Eu te convido nesta noite, igreja, a crer em Jesus. Ele é o Davi que já derrubou Golias, e quando você crê nele e olha para ele, você recebe e toma posse da tua vitória em Cristo Jesus. Vamos voltar para Samuel, e vamos ver algo muito importante no versículo 25. Vamos lá para 1 de Samuel, capítulo 17. Olha o que motivou Davi a enfrentar o Golias. 1 Samuel 17, 25. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer, também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Quando Davi ouviu isso, ele disse: o quê? Grandes riquezas? Filha do rei em casamento? Cancelamento de dívidas? Ou isenção de impostos? O quê? Ele foi perguntar para outro. O que o rei prometeu? Diga comigo: grandes riquezas, sua filha em casamento, cancelamento de dívidas. Fale para quem está aí do teu lado: grandes riquezas, a filha do rei em casamento, cancelamento de dívidas. Irmãos, quando Davi ouviu isso, ele disse: eu vou enfrentar esse gigante. E ele enfrentou, e ele venceu, e ele recebeu isso do rei Saul. Agora eu quero que você veja comigo que Jesus Cristo conquistou tudo isso e oferece para nós. Primeiro, diga comigo: grandes riquezas. Eu poderia citar muitos textos no Novo Testamento falando de grandes riquezas
que Jesus conquistou para nós. Mas eu quero que você leia comigo Filipenses 4:19. E você entenda que estas grandes riquezas estão em Cristo Jesus para aquele que nele crê. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Quantas necessidades, igreja? Quantas? Um dia eu fiz um estudo no original, no hebraico e no grego, de todos os versículos com a palavra toda na Bíblia, e pesquisando profundamente o significado dessa palavra, toda necessidade, toda, eu descobri que toda aqui significa tudo, significa toda, grande descoberta, isso significa tudo, amém? Quem não entendeu era só brincadeira, irmãos. Olha o que a Bíblia diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas, em quem? Em Cristo Jesus. Quem conquistou e quem tem grandes riquezas para a sua vida? Romanos capítulo 11 diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor para que Ele possa instruir? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Deus eternamente. Profundidade das riquezas. Colossenses diz que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo Jesus. Todas as riquezas estão em Jesus. O rei prometeu grandes riquezas, e nós vemos aqui, Jesus Cristo conquistou e oferece grandes riquezas em todas as áreas para aqueles que confiam nele. A filha do rei em casamento. Quando falamos em casamento, nós precisamos entender que a Bíblia compara o casamento com a união mais perfeita que a humanidade pode conhecer. A união entre Cristo e a igreja. Efésios capítulo 5, fiz ontem o casamento desses lindos, agora casados, né, Rafael e Kelly, lindos noivos, e li esse texto. O marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. E a esposa deve respeitar e se submeter ao marido como a igreja se submete a Cristo. Então a Bíblia compara o casamento com esta união perfeita de amor, esta aliança eterna entre Jesus, o noivo, e a igreja, a noiva. E em Efésios 5:32, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: grande é este mistério. Qual mistério? O mistério do casamento. Casar com a filha do rei. Quem tem direito? A filha do rei é a igreja. Quem tem direito a casar-se com esta noiva? Aquele que derrubou Golias, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que enfrentou o inferno e venceu, é Jesus Cristo. Ele tem direito à noiva, ele tem direito a casar-se com a filha do rei, ele é o noivo esperado. Grande é este mistério, diz a Bíblia, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Diz Efésios 5:32. Cristo e a igreja. Esta igreja hoje é a noiva que se prepara para o casamento com o noivo amado Jesus Cristo. A igreja ainda não está pronta, mas está se adornando como uma virgem pura, imaculada,
A igreja se apronta, a igreja se prepara para que muito em breve, quando a trombeta de Deus soar e os mortos em Cristo ressuscitarem, e nós, os que estivermos vivos para o arrebatamento, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. O corpo corruptível se revestirá com a incorruptibilidade e seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor Jesus Cristo nos ares, e haverá um casamento eterno do noivo com a noiva preparada, que é a igreja, e estaremos para sempre com o Senhor, participaremos das bodas do Cordeiro e reinaremos para sempre com Jesus Cristo. Esse é o casamento do milênio, não só do século, é o casamento da eternidade. O noivo Jesus com a noiva, igreja imaculada, amada do Senhor Jesus. A filha do rei está prometida ao Senhor. E por último também, a Bíblia diz que o rei prometeu cancelar as dívidas. Cancelamento de dívidas para quem vencer o gigante. Quem é o Davi que venceu o gigante por nós? Jesus. Olha o que a Bíblia fala na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 7. Fica de pé para lermos juntos este versículo. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E agora? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Levante a sua mão e diga: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Aleluia! Quem cancelou as nossas dívidas? Jesus Cristo. A Bíblia diz em Colossenses que todo o escrito da dívida que era contra nós foi cravado na cruz, quando Jesus morreu por nós no Calvário. Ele cancelou as tuas dívidas, Ele cancelou os teus pecados. Por isso a Bíblia diz que agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Grandes riquezas estão em Jesus para mim e para você. O casamento com a filha do rei. Jesus tem o direito sobre a noiva, porque Ele deu a vida pela noiva. Cancelamento de dívidas. Jesus derramou sangue precioso para perdoar todos os nossos pecados. E é por isso que eu posso terminar esta mensagem e te dizer: todos aqui nesta noite saberão que não é por espada ou por lança que Deus dá a vitória, mas a batalha é do Senhor. Jesus venceu por nós. Olhando para Ele, nós somos mais do que vencedores. Hebreus capítulo 12 diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. O gigante já foi derrotado por Jesus. As coisinhas que se levantam contra você, você vai vencendo, você vai superando. Mas os gigantes verdadeiros, o pecado, a enfermidade, a maldição, o vício, Jesus venceu por mim e por você. Levante as tuas mãos para Jesus. Feche os teus olhos e fale com Ele.